O que você tem sonhado e planejado para você? O que ou quem interfere nos seus sonhos? Expectativas são sempre ruins? Vamos tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. É muito comum a gente fazer um balanço de como está a nossa vida. E olha que eu não estou nem falando desse balanço que a gente faz meses depois de ter feito lá as nossas resoluções, metas, objetivos de ano novo. Eu estou falando desse balanço que a gente faz quando a gente busca ouvir a nossa voz interior, o nosso propósito de vida. Se a gente está alinhado com os nossos objetivos, com os nossos propósitos, em busca da autorrealização. E quando a gente tem sonhos, a gente já associa diretamente com a palavra expectativa, porque sonhar significa que a gente está vivo, que a gente quer algo, que a gente vai buscar um significado, um sentido para a nossa vida, mas esse sentido, esse significado, eles pressupõem que a gente gere uma expectativa, mas como que é essa expectativa? Porque a expectativa ela é, na verdade, um balizador daquilo que a gente quer alcançar. É um foco, é um alvo para onde a gente quer chegar, para aquela direção que a gente está caminhando, é um destino para onde a gente está caminhando. Mas muitas vezes a gente se coloca numa posição bem fora da realidade, né? Bem a Lucy Crazy, como diria a Nazaré Tedesco. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não está olhando, né, de uma maneira sábia para operacionalizar a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso propósito de vida. E onde eu quero chegar é como que a gente cria essa expectativa irreal? A gente pode ter ali o fator de ingenuidade, ou seja, a gente não tem a perspicácia de compreender todo o alcance ou todas as questões que envolvem o nosso sonho, a nossa expectativa. E aí a gente vai ingenuamente e às vezes até dá certo, mas na maioria das vezes a gente dá com os burros na água. Porque a expectativa relacionada à ingenuidade faz com que a gente crie também uma superestimação daquele objetivo. A gente superestima, supervaloriza o processo, né? A gente acha que aquilo vai ser muito fácil e que aquilo vai acontecer, só basta a gente pensar de maneira positiva. E não basta só pensar positivo. A gente sabe que algumas pessoas conseguem ali entrar num fluxo psíquico, psicológico, energético que acabam atraindo questões legais para as próprias vidas, mas será que só depende de pensar positivo? Certamente não. Nós temos ali várias questões sociais ou várias questões que implicam ali no trajeto, né? No caminho e que a gente não vai alcançar aquela questão que a gente tanto busca. A gente também pode agir de uma maneira inconsequente em relação ao nosso objetivo. Como que é isso? A gente se coloca em risco, a gente coloca outras coisas em risco, a gente não se dedica com afinco e aí a gente cai num outro lugar que é a tal da autossabotagem. O quanto que eu estou ali puxando o meu próprio tapete inconscientemente. Antes de falarmos sobre a operacionalização dos sonhos, eu quero fazer um pedido para você. Se você estiver curtindo o vídeo, já deixa seu like para fortalecer o canal. Quem já é inscrito aqui no canal sabe que além de dramaturgo e ator, eu sou psicólogo junguiano e eu fiz a minha especialização com um professor chamado Valdemar Magaldi. Ele sempre trazia uma frase do Jung que é: vivemos a vida não vivida ou mal vivida dos nossos pais. Pois é. E aí a gente percebe que a gente pode estar, assim, repetindo um ciclo que nem diz respeito a gente, né? E a gente está ali vivendo uma coisa que está longe de ser a nossa individualidade. A gente está realizando os sonhos, os desejos, as expectativas de outras pessoas. Opa, peraí, vamos cortar isso, né? A gente, no processo de individuação que o Jung propõe, que é esse processo da gente se tornar indivíduo, indivisível, ou seja, a gente está integrado com a gente mesmo, com os nossos propósitos, a gente vai se tornando único, a gente vai se tornando singular. Isso significa ouvir a própria voz interior. E ouvir a própria voz interior significa que a gente, além de fazer tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, ouvir esse chamado dessa voz interior. E o que é esse chamado? É o chamado para a nossa vocação, para a realização desse algo maior que nos vai trazer
ali a autorrealização. Então, como que a gente vai se desvencilhando desses propósitos todos que são dos outros para a gente? É através do autoconhecimento, é saber que aquilo que os outros desejaram para a gente, eu posso sim escolher, por mais que eu tenha ali um apelo emocional muito grande. Como é que eu estou indo contra aquilo que é a minha essência? De repente, a gente pode desenvolver até algum sintoma ou doença psicossomática. Eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar o card aqui para você. Se a gente tem um propósito de vida, qual é o compromisso que a gente tem com a gente mesmo? Porque a gente pode também muito bem se descompromissar com a gente, se deixar de lado. E isso é o que? Uma autossabotagem? É um auto-engano? A gente permanece onde? Numa zona de conforto, que ela é muito gostosa, muito quentinha, muito saborosa? É um ledo engano, porque a zona de conforto, ela traz ali uma angústia existencial, e essa angústia existencial pode desencadear, inclusive, um quadro de depressão. Algumas vezes a gente pode até entender a depressão como a falta de sentido da vida, a falta de sentido existencial. Por isso que é tão importante, e eu bato sempre nessa tecla, de que todas as questões que nos ocorrem, que nos trazem ali um desconforto, angústia, a gente tem que olhar para onde é que a gente está indo, se a gente está muito distante daquele objetivo que a gente tinha. Mas nossa, falando assim, parece que esse objetivo é muito claro, né? Esse objetivo é muito consciente. Não, muitas vezes a gente não tem consciência sobre isso. E aí a gente chega na meia-idade, lá por volta dos 40 anos de idade, um pouco antes, um pouco depois, a gente começa a ter uma crise que chama metanoia, a crise da meia-idade, porque a gente passa muito da nossa vida preocupado com o construir, com o conquistar, mas a gente não passa preocupado com o ser. Mas, Rodrigo, eu sempre estou preocupado em ser uma pessoa melhor. Ok, ser uma pessoa melhor, creio que seja uma premissa para geral, né? Embora muita gente aí tenha o prazer em ser desagradável e não ser o melhor em nada. E quando eu digo ser o melhor, não significa ser o melhor em fazer algo, e sim as qualidades que a gente coloca na hora de se relacionar com o mundo. Mas como que eu vou fazer essa questão toda de ser uma pessoa melhor, me realizar, fazer algo para o mundo? É justamente quando a gente tem a consciência da dimensão que é o chamado. O chamado é sempre algo maior, a nossa vocação é sempre algo maior. E claro, a gente tem a nossa autorrealização, mas é sempre um propósito de uma devolução para o próximo. Isso vai muito ao encontro do que diz todas as mitologias, todos os contos de fada. Por mais que os contos de fadas eles estejam muito ligados às questões individuais, existe sempre uma transformação subjetiva, existe sempre a questão de se colocar à prova e se colocar à prova de superar um desafio. E assim é também com os mitos. Os mitos eles servem para a gente se inspirar e ter ali alguma questão relacionada ao nosso processo individual para a gente transcender, para a gente alcançar novas camadas do nosso próprio autoconhecimento e novos mundos dentro da gente, novos mundos aí fora, né? Metaforicamente falando. Sobre a questão da gente utilizar a mitologia, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aqui para você assistir depois, porque a mitologia ela serve justamente para a gente se inspirar. Mas, Rodrigo, mitologia, aquela coisa daqueles deuses gregos, a gente nem tem mais aqui no nosso dia a dia. Mitologia são várias histórias, não só mito grego, não só mito romano. Dentro da psicologia, a gente considera também o cristianismo como um mito cristão. Não no sentido de existiu ou não existiu, mas no sentido de que o que a gente pode aprender com tudo aquilo, o que a gente pode se transformar e a gente pode transcender. Percebe que a questão da vocação do nosso ofício está muito ligada também com esse propósito do servir. Mas a gente acha que o servir é sempre esse algo voluntário. E não, a gente pode associar, sim, as duas coisas, sempre devolver esse algo. Lembrando que devolver esse algo seria o que o herói ou a heroína lá no mito do herói, né? no ciclo do herói que o Joseph Campbell descreve ali no livro dele, O Herói de Mil Faces, que eu falo nesse vídeo que eu mencionei para vocês. Justamente esse devolver algo é quando o herói vai ou a heroína vai para uma missão e retorna com um elixir ali para salvar
o povo dele, né? Ele passa por toda aquela jornada, por toda aquela transformação e volta com algo. Ou seja, dentro do nosso próprio aprendizado, o que é que a gente pode devolver? Por exemplo, a gente percebe muitas pessoas envolvidas com causas religiosas e dentro dessas instituições religiosas, elas possuem algum processo de orientação, de acolhimento. E esse acolhimento, essa orientação também tem muito a ver com a prática daquilo que ela emprega para a própria vida. Essa conversa, esse trocar com a outra pessoa, depende muito de como a pessoa também emprega esses conhecimentos ou essas questões todas na própria vida, porque senão vai ficar uma pessoa muito teoricona e aí as máscaras caem, não é? Então, claro, ninguém precisa ser perfeito, mas a gente está sempre ali se transformando num movimento contínuo. Todos nós, inclusive nós psicólogos, estamos sempre num movimento contínuo de autoconhecimento, de autoaprimoramento. E toda vez que a gente faz um atendimento psicológico, a gente também se transforma. Essa é a grande graça de ser psicólogo. Se você gostou do tema desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal, porque toda segunda, quinta e sábado, às 11 horas, temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. Eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo e também tem na descrição do vídeo links para compra de livros sobre autoconhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!